Fala pessoal, tudo bem? Segundo vídeo aqui no canal, quero agradecer você que se inscreveu, comentou e compartilhou. Esse vídeo, se chegou até você, não é por acaso, não é aquele clichê que todo mundo fala, não. É porque assim, nem todo mundo está preparado para algumas verdades. Porque para evoluir, muitas vezes a gente tem que desapegar de coisas que muitas vezes a gente não quer soltar. Quem é você? Seu próximo nível vai custar sua identidade atual. Você vai pagar o preço? Como já diria o velhinho Einstein, nenhum problema ele é resolvido no mesmo nível de consciência. Não adianta a gente esperar fazer tudo igual e ter resultados diferentes. Você não é o que acontece com você. Você é o que você escolhe se tornar. Você já percebeu que tem alguns momentos na nossa vida que as coisas saem do nosso controle? E muitas vezes de uma forma negativa? E a gente meio que começa a se ruminar sobre isso, pensar constantemente e até ficar um pouco mais negativo. Isso não faz a gente crescer. No caso, está bem claro, faz a gente ficar estagnado. Vou dar um exemplo. Na minha empresa, como eu comentei no vídeo anterior, eu peguei, trabalhei por acho que 8 anos seguidos e eu juntava o máximo de dinheiro possível e reinvestia na própria empresa. Até que, num certo momento, eu perdi tudo em apenas 10 minutos. Não foi fácil, mas o que eu fiz na semana seguinte? Tudo de novo. Claro, eu hoje falo tal, não vou conseguir transmitir a emoção que eu estava naquele momento, porém na minha cabeça estava claro que se eu me deixasse levar por isso, várias outras coisas iam começar a dar errado. E é aquele negócio, se olhar, se a gente olhar muito pro retrovisor, a gente acaba batendo o carro, né? Pô, deixa eu olhar aqui a minha colinha aqui. Vamos lá. Como já diz o Buda, né? A dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Cabe a gente sentir aquilo. Não é fácil, mas quando a gente para, começa a aquietar, respirar, se fincar no presente, muitas coisas mudam. Esse livro aqui, A Alma Indomável, foi um livro que me ajudou demais numa parte do meu caminho. Nesse livro eu percebi que, assim, a gente não é a voz da nossa mente. A gente é a parte que observa a voz. Então, a partir do momento que a gente se coloca como observador, a gente entende que tem alguns momentos que a gente é um personagem que se apega, né? E isso gera ansiedade, gera estresse e faz com que a gente entre naquele modo sobrevivência. E esse modo sobrevivência, o nosso corpo, ele fica viciado nesse estresse, na adrenalina, e a gente começa a entrar num ponto que eu acho que é o mais desafiador para o ser humano sair, que é o quê? Entrar no modo piloto automático. Quando eu comecei a meditar, eu consegui de uma certa maneira melhorar o meu dia a dia, se colocar como observador. Só foi nesse ponto, depois de também de tomar várias porradas da vida, eu vi que realmente tudo muda quando você se coloca para se autoanalisar, desapegar de algumas verdades que acho que a gente tem como verdade absoluta no caminho do autoconhecimento, da expansão da consciência. Muitas vezes a gente vai ter que desaprender para aprender. Muitas crenças estão enraizadas em nós desde quando a gente é criança. Uma
historinha que veio aqui na minha mente agora é assim. Eu acho que é até uma historinha chinesa. A criança, ela tá vendo uma borboleta. Ela acha aquilo tudo mágico. E aí vem o pai, fala: filha, aquilo é uma borboleta. Um pouco daquela magia se perde. Quando a gente se identifica a algo, a gente se limita àquilo ali. Por que que eu coloquei o título Quem é você? Eu faço essa pergunta para muitas pessoas. É muito interessante que cada um tenha a sua própria resposta. É assim, as pessoas falam: ah, eu sou fulano de tal, 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 meu pai é tal, 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 sou dono de tal empresa, tal. Aí eu pergunto de novo: quem é você? Aí fica até um pouco, a pessoa fica até um pouco sem jeito, ó, dependendo do quão ela está identificado na matéria. E isso mostra o quanto a gente precisa se desapegar. Por que que eu falo isso? Imagina que dentro de você tem algo que é infinito. Todas as respostas que você busca já está dentro de você, não está fora. Eu não vou trazer a resposta para você, você vai encontrar ela mesmo. Quando a gente se identifica a algo material, a gente perde essa conexão com o todo. E eu acredito que é isso uma parte da qual as pessoas estão sofrendo. E muitas vezes entrando até no modo piloto automático. É assim, Carl Jung sempre falou, estamos nascendo indivíduos e estamos morrendo cópias. Realmente faz sentido. Ainda mais no mundo hoje, que todo mundo tem rede social, se compara, todo mundo quer ser o influencer ou um jogador, mas para a alma, ela vê isso, que, que sei lá, que se passa, né? É, será que não é uma batalha do ego com a consciência? Porque o ego gosta, né? Da identidade, do personagem, do troféuzinho, de ser o melhor, daquela competição. Mas será que as coisas já não estão mudando? A gente precisa refletir sobre isso. Me perdoem se eu divaguei muito. Esse óculos ficou bom em mim. Gente, esse livro aqui é muito bom. Eu conheço o Joe Dispenza já há um tempo. Eu tô na metade dele. Quebrando o hábito de ser você mesmo. Ele é intrigante porque faz sentido até com o que eu falei até agora. Para a gente conquistar nossos objetivos, evoluir, a gente vai ter que literalmente queimar a si mesmo. Porque se até agora que você está procurando não te encontrou, algo está errado. Como o Chico Xavier sempre falou, né? O que é seu vai encontrar uma maneira de encontrar até você. Aí eu faço um pequeno complemento para isso, para que isso aconteça. Você tem que estar firmado em si mesmo, no momento presente, grato. E não lembro quem falou que assim, às vezes a gente está até se esquecendo que o simples fato de a gente estar respirando, a gente tem que estar feliz e agradecido. E é isso. Ó, outro livro que eu trouxe aqui, Disciplina é Destino. Uma coisa que eu comecei a estudar bastante é como que pessoas bem-sucedidas, o que que elas faziam, né? Disciplina é um dos fatores
principais. Pega lá, vai, Michael Jordan, a- o Roger Federer, Nadal, e eles de alguma maneira conseguiram ir além. Nós também conseguimos. Basta a gente realmente desejar aquilo com a maior vontade interna do nosso ser. Você pode conquistar tudo que você quer na sua vida. Tem que se sentir bem, alinhar o corpo, a mente e o espírito. Isso é desafiador, porque vai haver testes, né? E dependendo do grau que você quer ir, maior teste, né? E deixa eu ver a minha colinha aqui para eu não me perder muito. Tá, lembrei. É assim, gente. Voltando ao Joe Dispenza, né? O que eu percebi lendo ele? O passado já não existe mais. O futuro, ele ainda vai ser construído. O que realmente importa é o momento presente. E toda vez que a gente volta pro passado com aquela ilusão do e se, daquele medo, daquele trauma que você viveu, você está liberando o seu poder. O que realmente vai fazer você crescer, ter tudo que você quer, ter a prosperidade, você vai ter que se reinventar. E uma das maneiras é você encontrar uma maneira de você estar se sentindo bem no agora. Tem um livro que um amigo muito próximo me indicou uma vez, que é o Ishigo Ishe, a arte japonesa de se ficar no presente, alguma coisa nesse sentido. Já viram que os japoneses eles vivem muito mais que a gente aqui do Ocidente? Tudo para eles é um meio que um ritual. Ah, vou tomar um chá, vou tomar um chá. Vou tomar um café, vou tomar um café. Vou conversar com meu amigo, vou conversar com meu amigo. As redes sociais estão tirando isso de nós. Então, calma aí, deixa eu tomar um gole d'água, né? Tudo está sendo feito para com que a gente fique desperto. Meio que sleeping, né? Veio na minha mente aqui o filme Matrix. Uma parte muito interessante, que ela é bem simples. Quando o Neo ele tá subindo a escada, ele olha para trás, tem um gato passando. E aí ele resolve olhar de novo. E o gato estava passando da mesma maneira. Ali, ele percebeu um padrão. Será que quando a gente não percebe um padrão, a gente quebra ele e faz com que a gente não repita aquilo? Só há uma maneira de fazer isso: se auto-observar, se colocar como observador. Outra coisa que eu quero falar: vocês já repararam como que celebridades, jogadores, eles chegaram num nível interno que eles podem fazer o que eles quiserem? No sentido de que outro dia eu vi uma entrevista do Kanye West, que ele fala que se ele quisesse, ele poderia ser um jogador da NBA. O entrevistador até ficou surpreso, mas você vê nitidamente que, da maneira que ele fala, ele já entendeu o jogo. A gente pode ser quem a gente quiser. Basta realmente a gente desejar aquilo e acreditar fielmente. Aquela velha história, né? A fé na vitória tem que ser inabalada. E isso faz com que a gente vá a mais de sei lá quantos mil anos atrás, quando um carinha escreveu numa pedra de esmeralda as leis do universo. O todo é mente, o universo é mental. Será que não está em um grande segredo?
Gente, aqui é como eu sempre falo, eu vou te dar a vara, lá ele, né? Te ensinar a pescar, e quem vai ir lá pescar é você, né? Não dá pra gente pegar na mão da outra pessoa e fazer isso por ela. É que é desafiador, né? Muitos momentos a gente vai pro desconhecido, é como se fosse pegar um avião, decidir que vai pular de paraquedas, e você ir lá sem colete, porque você sabe que Deus, o universo vai pôr e vai dar uma maneira de você sair daquilo ali. Claro que isso daí é uma metáfora, não vou fazer isso, né, gente? E o que eu tenho mais para falar? Ah, lembrei. Esse livro aqui é muito interessante. Quando o Steve Jobs faleceu, ele pediu para, no velório dele, entregar um livro para as pessoas. Foi esse aqui, ó. Autobiografia de um Yogi. Steve Jobs, ele falou que esse livro mudou a vida dele, a maneira como ele enxerga o mundo. Se ele falou isso, foi o cara que criou a tecnologia que mudou a sociedade. Ele abriu um campo totalmente novo. Ele acessou a conhecimento e ideias que poucas pessoas que passaram aqui conseguiram. Só para retomar isso, será que realmente é uma das pessoas mais inteligentes do mundo veio aqui, compreendeu que ele tinha que se libertar de crenças para construir algo diferente? Pô, esse vídeo aqui tá até mais tempo do que eu imaginei. Só para fechar, e é aquele jeito, eu não vou editar. Eu nem sei se ficou bom ou não. É o seguinte, você vai pagar o preço de você evoluir, queimar literalmente vários barcos, se reinventar. Vou passar o segredo para você. Não tem segredo. Você vai ter que caminhar e o caminho vai aparecer. Espero que vocês gostem desse vídeo. Pretendo estruturar mais meus pensamentos, porque minha mente é muito acelerada, passa milhões de pensamentos e ideias aqui para falar para vocês. E o legal é que está sendo bem interessante, porque quanto mais eu falo aqui com vocês, mais eu vou retomando o que eu aprendi e aprendendo outras coisas também. Pessoal, é isso e vamos lá. Não podemos desistir.